Vamos lá. Aula de Higiene e Legislação de Alimentos, mais conhecida como HLA. Né? Essa é a nossa sigla. Então, a gente vai, a partir de hoje, começar a falar, destrinchar sobre o que é higiene. No primeiro momento, a gente vai falar sobre higiene. Né? O que é essa higiene? Então, vamos lá. A definição diz que higiene é um conjunto de medidas e cuidados que a pessoa deve ter consigo própria, com o ambiente que a cerca e com os alimentos que produzem e consomem, certo? Então, isso a gente está falando de higiene no total, né? Então, a gente tem que ter higiene com a gente tem que ter higiene com o ambiente que a gente vive e com o que a gente come, com o que a gente produz. Isso que está dizendo. São medidas, né? Então, a gente vai conhecer que medidas são essas. Quando a gente fala de higiene alimentar, certo? Tem como objetivo, né, estudar os métodos de produzir, preparar e apresentar alimentos sãos, ou seja, alimentos saudáveis, né, e de boa qualidade. Veja bem, a higiene alimentar está, direcionada, o nome já diz, né, o alimento, ou seja, metodologias utilizadas, né, para que eu possa produzir um alimento, certo? Então, ela é muito direcionada à produção de alimentos, tudo que tiver envolvido num alimento. Quer dizer que se eu estiver na minha cozinha, aqui da minha casa, produzir cocada, eu tenho que me preocupar com a higiene do balcão que eu faço a calcada. Exatamente, você precisa ter cuidado nesse balcão. Ele faz parte desse processo. Você produz a cocada em cima desse balcão. Então, você precisa estar atento a esse fator. Tá certo? Então, lembrem-se, lá vem, a estrelinha brilhando aí. Então, quando encontrar esse emblemazinho, essa estrelinha com a letra MA, significa material de avaliação. Certo? Então, vamos lá. Essa higiene, né, ela pode ser considerada a higiene pessoal, a higiene do alimentos e a higiene ambiental, tá certo? Foi o que a gente viu lá na definição. Conjunto de métodos, né, uma metodologia onde que a gente tem que se preocupar com a nossa higiene pessoal, de alimentos e do ambiente. E na indústria de alimentos, esses três estão conectados, né? O manipulador, o alimento e o ambiente que esse alimento é manipulado. Então, os três têm que estar muito bem higienizados, ok? Isso é muito importante que a gente entenda, né? Principalmente a higiene, né, relacionada aos alimentos, para que a gente possa, ao máximo, fazer a eliminação de bactérias, né? Bactérias, de micro-organismos, que a gente vai conhecê-los a pouco, né? Daqui a pouco. Então, vamos lá. Os alimentos devem ser nutritivos, atraentes, visivelmente limpos e livres de substâncias nocivas. Lembrem vocês que muitos desses alimentos, eles recebem agrotóxicos, né? Um dos alimentos que mais recebe agrotóxico é o pimentão. O outro é o morango, maravilhoso morango. Então, se nós não fizermos a higiene correta desse alimento antes de utilizar, a gente pode estar aí consumindo substâncias muito nocivas, substâncias cancerígenas, né? Substâncias que causam infecção alimentar, intoxicação alimentar, né? O que é essa toxicidade? É o grande problema com os alimentos aparentemente bons, ou seja, os que não apresentam alteração na aparência, no aroma e no sabor, mas que estão contaminados. Então, é sobre essa toxicidade que eu estou falando, né?
que tem, por exemplo, em grande quantidade no pimentão, né? Então, é interessante que quando a gente vai fazer a utilização desse alimento na própria residência da gente, a gente faça a correta higienização. Professor, eu lavo o alimento. Vocês lembram que a professora Laís deve ter explicado na disciplina, deixa eu ver se não me engano, introdução à agroindústria, deve ter explicado qual é o processo de higienização. Se não explicou, eu vou explicar. O processo de higienização passa pelo menos por duas. Eu estou percebendo, ele está. Infelizmente, é algo que não posso resolver, né? Eu estou percebendo, Ruth. Ok? Obrigada. Então, vamos lá. A higienização de um alimento é um processo que passa pelo menos por duas etapas. Então, se você diz para mim assim, toda vida quando a gente vai comer tomate lá em casa, a gente lava. Se você lava, você não higienizou. Se você lava, você fez uma etapa da higienização. E aí, a gente vai conhecer quais são essas etapas, né, lá na frente. Tá bom? Sobre essa higienização dos alimentos. A contaminação dos alimentos é a presença de corpos estranhos. Pode ser um corpo físico, um corpo químico e um corpo biológico. Vou lhe explicar, né? Então, por exemplo, fui comer um arroz. Nesse arroz eu encontrei um cabelo. Esse alimento está contaminado? Sim, porque o cabelo não faz parte do processo de alimento do arroz, né? Do processo de fabricação de um arroz para arroz cozido. A não ser que, por exemplo, eu vou fazer um arroz aqui, por exemplo, a gente tem um arroz Maria Isabel, tem um arroz com carne do sol, tem um arroz, né, à la grega. Então, arroz à la grega a gente bota, por exemplo, milho. Então, se eu encontrei o milho ali, não é uma presença estranha. Mas eu encontrei um cabelo não é alimento. Não é isso? Então, a contaminação dos alimentos é a presença de corpos estranhos. Esses corpos estranhos podem ser químicos, físicos e biológicos, certo? Químico pode ser qualquer, certo? Pode ser qualquer agrotóxico, né? Pode ser detergente. Fui lavar o alimento e ficou com detergente. Excesso de detergente. Fui lavar o alimento, ficou com excesso de água sanitária. Então, ele está contaminado quimicamente, certo? Eu fui comer o feijão que a mamãe fez aqui, né? E encontrei uma pedra dentro, né? Então, isso é um contaminante? Sim, é um contaminante físico, né? O cabelo, né? Uma barata, né? Uma lasca de madeira, tem muitos exemplos aí. Veja bem, olha que interessante. Se eu encontrar peguei uma alface, encontrei uma larva, isso é uma contaminação biológica, é um ser vivo, né? Tá ali um ser vivo. Agora, se eu fui comer esse mesmo alface e essa larva estava morta, né? Ou estava só um pedaço da larva, então isso já passa a ser um contaminante físico. Não tem mais a vida esse pedaço de contaminante. Deu para entender? Eu quero que vocês entendam isso direitinho. Um outro exemplo. Fui comer o meu pacote de biscoito Richester, né? Recheado, maravilhoso. Bom demais. Eu não posso. Abri, tinha uma barata viva dentro, correndo. Esse alimento está contaminado como? Biologicamente. Era um ser vivo que estava contaminando. E no outro dia eu fui abrir meu pacote de recheada e encontrei uma perninha de barata. Só a perninha. Eu tirei a perninha e continuei comendo. Né? Essa perninha não é mais um contaminante biológico, é um contaminante físico, não tem mais vida ali. Deu para entender? Então, vamos lá. Há os contaminantes físicos, os químicos e os biológicos.
Normalmente, né, é de praxe, sim, se a formiga no suco estiver andando dentro do suco, é um contaminante biológico. Se a formiga do suco estiver morta, é um contaminante físico. Pode beber o suco com formiga, não faz mal. Vocês podem prestar atenção que nunca ninguém viu tamanduá de óculos. Então, formiga faz bem para a visão. É por isso que as pessoas dizem que formiga faz bem para a visão. Tá certo? Então, vamos lá. Deu para entender, Professora, gente? Oi. eu tenho uma dúvida. Assim, tipo, quando Sim. no arroz, né, fica aquele buraquinho e quando aí a gente coloca pra lavar, sobe tipo uns bichinhos pretos. Aquilo também faz mal? A gente É chama de algum. gurgui, né? É, Né? Que a gente isso. não sabe nem pronunciar direito, chama de gurgui. O ideal é que esse arroz não fosse ser utilizado. Mas quem é que está jogando arroz fora, no preço que está? Me diga, né? Então, o que é que as pessoas fazem? Lavam o arroz. Normalmente, já existe algumas empresas que dizem que você não precisa nem lavar o arroz, que eles fazem essa higienização tão perfeita. Eu não confio. Eu já vi produção de arroz, as pessoas pisam em cima, o maquinário passa, então não confio. Certo? Então, veja bem, aquele bichinho ali, do jeito que ele está ali, ele é um contaminante biológico. Ele está vivo, certo? E normalmente ele acarreta fungo, ele acarreta mofo ao arroz. Então não seria legal estar comendo esse alimento, não. Né? Não seria legal. O ideal seria que jogasse fora. Mas lavou, subiu tudinho. Tira essa parte aí, fica lá. O ideal, eu como professora, tenho que dizer que não presta, certo? Não presta. Com gurgui não presta. Tem gente que diz que o arroz fica mais gostoso, certo? Então, tirada a dúvida, vamos lá. Sim, professora, obrigada. O ideal é que não faça o uso desse arroz, tá certo? Nem do arroz, nem nenhum desses alimentos. Porque, vejam bem, a gente já vai lembrar aí daquelas classificações dos alimentos com relação à quantidade de água, né? Eles podem ser perecíveis, não perecíveis e semiperecíveis, né? O arroz é considerado um alimento não perecível, porque ele tem uma baixa quantidade de água, mas ele pode ser atacado por fungos, né? É igual aquela história, a gente vai, por exemplo, abre o pacote de pão, aí o pão está um ladozinho mofado. O que a gente faz? Pega a faca, né? E tira aquela parte ali que está mofada, porque o outro lado não está. Presta atenção, micro-organismo você só encontra com microscópio. Então, se aquela parte que está ali visível está contaminada, imagine o que é que não já tem de contaminação. Se a contaminação deu para ver no visual, imagina como é que não deve estar esse alimento. Né? Então, tem gente que tira a metade do pão, a metade do bolo e vai comer o resto. E vai comer o resto. Não é aconselhável. Posso fazer isso na minha casa? Se vire nos 30. Posso fazer isso na minha empresa? Não. Você está fabricando alimentos para terceiros. Não é para você. Você está colocando sobre sua responsabilidade a vida de outras pessoas. Muita atenção com isso. Certo? Então, a gente vai falar agora, olha, a gente falou sobre os contaminantes. Vimos que eles podem ser químicos, físicos e biológicos. Normalmente, os contaminantes biológicos, eles são os micro-organismos, certo? Normalmente são micro-organismos. Então, quando a gente vê essa siglazinha MO, a gente vai estar se referindo a micro-organismo, certo? Então, vamos ver características desses micro-organismos. A gente tem um aí, né? Ele é invisível a olho nu. Veja o que eu acabei de falar do pão. Lembra? Eu disse, não dá para ver, só dá para ver no microscópio. Quando você vê, é porque eles já estão em aglomeração, eles já estão em formato de colônia. Ali não tem mais um, ali tem milhões, né? Então, quando você vê um mofo num bolo, um mofo num pão, um mofo numa laranja, aquela manchazinha
já são milhões e milhões e milhões de fungos, certo? Então, o micro-organismo é invisível a olho nu. Ora, quando a gente vê a barata, ótimo, a gente bate, tira a barata. A gente vê a formiga, a gente tira a formiga. É um contaminante biológico, mas não é um micro-organismo, porque ele não é visível a olho nu. Tá dando para entender? É biológico, mas não é micro-organismo. Bom, vamos lá. O microscópio aumenta o tamanho desse ser vivo de 400 a 1000 vezes. Existem microscópios eletrônicos que são caríssimos, que podem multiplicar esse tamanho em até 4.000 vezes. 4.000 vezes, certo? Então, um microscópio aumenta muito, né? A sua temperatura, né? Uma temperatura menor que 10 retarda sua multiplicação. Maior que 60 elimina sua proliferação. O que é isso? A gente está dizendo que tem uma faixa de temperatura muito boa para esses micro-organismos se multiplicarem. Né? Tem uma faixa muito legal. Normalmente, a maioria dos micro-organismos, eles estão na faixa da temperatura ambiente. Essa faixa que a gente está aqui, 37 graus, 22 graus. Então, é por isso que tem tanto alimento contaminado, que se contamina. Porque muitos desses micro-organismos atuam nessa faixa. Nessa faixa é a faixa melhor para eles se multiplicarem, certo? No caso aí, o que a gente teria que fazer? Diminuir essa faixa, ou diminuir essa temperatura. Lembra o que a gente faz? Quando a gente quer conservar um alimento, a gente corre e bota na geladeira. Por que bota na geladeira? A baixa temperatura dificulta a proliferação de micro-organismos. Dificulta também que esse alimento venha a se estragar. Então, a gente vai ver muito isso. A gente vai conhecer como se chama o nome dessas faixas que os micro-organismos atuam relacionada à temperatura. Lembra, olha aí, 2 detalhes nessa frase. Uma diz assim, retarda, e a outra diz, elimina. Veja bem, altas temperaturas eliminam micro-organismos. Observa isso, eu vou falar isso o curso todo, a Laís vai falar isso o curso todo, né? Altas temperaturas eliminam micro-organismos. Baixas temperaturas retardam, inibe, ou seja, eu estava crescendo, eu era um micro-organismo, eu estava crescendo, me botaram na geladeira. O que é que aconteceu? Parei de crescer. Entendeu? Então, retardou, inibiu. Lembra de alimentos congelados? Então, a gente tempera a carne e faz o quê? Congela essa carne. A carne é um alimento perecível, uma quantidade gigantesca de água. A gente vai ver. Na carne, a gente tem aproximadamente 75% de água. Então, é um alimento altamente perecível. Então, é por isso que eu congelo a carne. Aí, inibir se ela estiver contaminada. Se tiver algum micro-organismo, não tem problema. Eu congelei a carne, ele parou de crescer. E aí, depois eu descongelo e faço o quê? Vou fritar a carne. Então, o que é que vai acontecer com esse micro-organismo? Ele vai morrer. Então, ou seja, lembrem disso. Repetindo mais uma vez. Temperaturas baixas retardam. Temperaturas baixas inibe o crescimento de micro-organismos. Temperaturas muito altas, elas fazem o quê? Elas eliminam, elas matam o micro-organismo. Entendido? Então, isso é para fixar na mente para o resto da vida. Certo? Então, vamos lá. Ó. O intervalo entre 10 graus e 60 graus é chamado de quê? De zona perigosa. É uma zona de possível proliferação, nome bonito, às vezes eu acerto, né? É uma zona de proliferação de micro-organismos. Então, se eu não tiver feito a higiene correta desse meu alimento, possivelmente, nessa faixa etária,
ele vai ser contaminado. É possível ser contaminado em outras faixas etárias, ou faixas de temperatura? É possível? Sim, é possível, certo? A gente vai explicar quais são esses micro-organismos posteriormente. Agora a gente vai conhecer quais são os nossos tipos de micro-organismos, tá certo? Vamos lá. A gente tem pelo menos 3. Esses desenhozinhos que vocês estão vendo aí são os desenhos de bactéria, um tipo de micro-organismo, tá? Então, um dos primeiros micro-organismos que a gente tem são as bactérias. São amplamente distribuídas na natureza, né? Elas causam infecções de maior ou de menor gravidade, né? Quando elas causam infecções de menor gravidade, a gente chama de bactérias deteriorantes. Quando elas causam infecções de grande gravidade, que leva à morte, a gente pode chamá-las de patogênicas, ou seja, bactérias letais. Lembra disso, ó. Bactérias deteriorantes, elas estragam, ela deteriora o alimento. Bactérias patógenas, ela mata o alimento e pode matar quem consumir esse alimento, né? Então, dependendo da bactéria que esteja, que você tenha, você pode ter uma leve infecção, uma leve diarreia, né, uma náusea, como você pode chegar à morte, né? Como existem bactérias que contaminam alimentos, levando à morte. A forma celular e os tipos de colônias bacterianas, né? Então, você vai ver aí, por exemplo, bactérias chamadas de bacilos. Normalmente, ela tem o formato de bastões, certo? Bactérias chamadas de cocos, né? São bactérias em forma de cocos, né? Streptococcus, diplococcus, são bactérias que têm, né, o formato arredondado, certo? Então, são inúmeros tipos de bactéria. Nós temos as bactérias em forma de espírulos, né? São bactérias de filamentos. Então, aí nós temos um desses tipos de micro-organismos que podem contaminar alimentos, certo? E aí nós temos mais uma estrelinha. Outro tipo de micro-organismo são os fungos, né? Viu aí a fotozinha da laranja? Olha o pão aí, ó. Esse pão aí dá para tirar algum pedaço? Não, isso daí já não dá para tirar mais nenhum pedaço, né? Então vamos lá. O que são fungos? Fungos são bolores, mofo. Então, quando você estiver em casa e alguém disser assim, menina, minha mochila mofou, vala, meu sapato mofou. Se esse seu sapato mofou, significa que ele está com um tipo de micro-organismo. E micro-organismo é invisível a olho nu. Então, normalmente ele deve estar com um fungo, certo? Professora, como é que é invisível a olho nu se eu estou vendo aí a laranja mofo? Como eu disse para vocês, isso aí não é um micro-organismo. Isso é um universo, né? Isso é um mundo de micro-organismos, tá certo? Isso são diversos micro-organismos, tá certo? Milhares de micro-organismos. Então, eles se juntam tanto que dá para ficar visível. Entendido? Ok? Então, os fungos são os bolores, também chamado de mofo, os fermentos, também chamado de levedura. Então, presta atenção. Fermento de bolo é fermento químico. Então, ele não é um micro-organismo. Fermento de pão é fermento biológico. Então, ele é um fungo. Então, aquele pão do dia a dia que a gente come, ele tem um fermento, ou ele tem um fungo, chamado de levedura. Certo? Pode ser levedura ou fermento. Normalmente, cientificamente, a gente chama de levedura. Então, alguns fungos podem ser, assim como bactérias também, eles podem ser benéficos, eles podem ser deteriorantes, eles podem ser patogênicos. Vejam bem, eu coloquei mais uma classificação, coloquei benéfico.
Sim, alguns desses micro-organismos, eles atuam, né, para que você tenha um alimento, né? Exemplo, você pega o leite, coloca uma bactéria dentro. E aí esse leite vira o quê? Iogurte. Então, esse leite, ele está contaminado com uma bactéria, mas é uma bactéria benéfica, tá certo? Esse pão do nosso slide, ele está contaminado com um bolor, né? Também chamado de mofo. Ele é um fungo maléfico, ou ele é deteriorante, ou ele é patogênico. Como é que eu sei? Você dá uma mordida e come. Se você sentir uma dor de barriga, ele é deteriorante. Se você morreu, ele é patogênico, tá certo? Então, onde é que são encontrados esses fungos? São encontrados no solo, no ar, na água, nas superfícies de vegetais e de animais. Vejam bem esse queijo que nós temos aí, esse pedaço de queijo. É um tipo de queijo que ele tem uma característica que ele leva um fungo, coloca-se um fungo nele, para que ele fique com esse aspecto, né? Aspecto de mofo. E esse fungo, ele pode ser ingerido. Então, ou seja, esse queijo é benéfico. E a gente só não vai conseguir comê-lo, ele é muito caro, né? A gente não tem condição de comprar esse queijo, certo? Mas é um queijo, né, muito produzido na Europa, tá certo? Esse queijo com fungos, ok? Já vimos dois micro-organismos, bactérias e fungo. Presta atenção, se todo mofo é fungo, nem todo fungo é mofo, porque a gente tem leveduras também, certo? Rimou, viu? Dá para fazer até um rap. Vamos lá, outro tipo de micro-organismo. Esse a gente está conhecendo muito. Há quase um ano que ele inferniza a vida da gente, né? É um tipo de agente infeccioso diminuto, ou seja, olha, a bactéria já é invisível. O vírus é muito mais menor de pequeno do que a bactéria, tá certo? Então, ele é muito pequeno, tá bom? Ele não tem metabolismo independente, então, ou seja, o vírus não tem vida como tem a bactéria, como tem o fungo, né? O vírus, ele precisa de alguém para morar com ele, ele precisa de alguém que dê uma moradia a ele, para que ele possa vir a se replicar, para que ele possa vir a se multiplicar. Então, eles se replicam no interior de células vivas. A gente conhece algum tipo desse fungo? Sim, coronavírus, né? De um ano para cá, ele vem aterrorizando a vida de muita gente, levando a vida de pessoas muito importantes na vida da gente. Então, aí nós temos alguns tipos de vírus, né? O formato de alguns tipos de vírus. O vírus da varíola, né? O vírus do alface, né? O adenovírus, o vírus da poliomielite, que deixava pessoas com sequelas, certo? Então, ele é um hospedeiro, ele é um hóspede, sim. Ele toda hora atrás da casa de alguém arranjar confusão. É isso? A gente já viu essas animações na televisão esses dias, como agem o coronavírus. Ele é chamado de corona porque ele tem um formato de uma coroa na sua costa, né? Então ele vem com aquela coroazinha e encaixa numa célula boa. E aí, se esse encaixe, né, se ele conseguiu a fechadura, né, se ele conseguiu abrir essa porta, ele adentra. E aí ele vai, quando ele adentra, ele encontra vida lá dentro, né? E aí ele começa a se replicar. E quando ele se replica depois, ele vai se alastrando, vai se replicando. Certo? A gente vai parar por aqui hoje, tá? Já são 10h15, então eu quero que vocês deem uma olhada nesse material, tá bom? Que a gente continua nossa aula na próxima. Lembrando que amanhã nós temos aulas de leite. Amanhã eu preciso ir a Fortaleza. Então, caso eu
tenha que ir a Fortaleza, porque eu não sei se eu vou conseguir entrar em Fortaleza, é isso. Caso eu precise ir a Fortaleza, eu vou deixar a aula gravada, certo? Para que vocês possam dar uma olhada amanhã no horário da aula. Eu disponibilizo ela no Classroom, tá bom? Então, muitíssimo obrigada pela atenção. A gente se vê amanhã. E uma coisa que eu quero